Então vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Esse é o evento digital Curadoria Afrodigital, Desafio e Perspectivas, que faz parte do programa de extensão, do projeto de extensão Ações Curatoriais no Museu Afrodigital Rio, coordenado pelo professor Maurício Barros de Castro, do Instituto de Artes da UERJ. Esse encontro é organizado pelo professor Maurício e pela bolsista do projeto, Tereza Lopes. Obrigado aos dois. Eu me chamo Júlio Menezes Silva, sou jornalista, artista em formação e coordenador de comunicação do IPAFRO, que é um Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, que é uma organização que foi fundada na década de 80, em 1981, pelo professor Abdias Nascimento e pela professora Elisa Larquim Nascimento, que é viúva do Abdias e hoje nossa atual diretora. Para a gente aqui do IPAFRO é uma honra ter recebido esse convite do Maurício, porque o IPAFRO, entre os anos de 1985 e 1995, realizou dentro da UERJ um curso de extensão chamado Sankofa, Conscientização da Cultura Afro-Brasileira. Esse curso foi um curso muito importante para a UERJ, né, e muito importante para o IPAFRO, no sentido que ele pavimentou o caminho que logo depois se materializou nas chamadas cotas, né, que são a política de ação afirmativa. A UERJ saiu na frente disso. Então, a gente aqui do IPAFRO se sente muito à vontade e muito satisfeito em estar participando de uma atividade como essa, e principalmente ligado ao campo das artes. Então, eu já agradeço o convite aqui ao professor Maurício e a toda a equipe aí da UERJ. Eu queria apresentar a vocês os palestrantes de hoje, que são os professores Ana Paula Alves Ribeiro, que é da Faculdade de Educação da Baixada da UERJ e coordenadora do Museu Afrodigital Rio. E também o professor Marcelo Campos, que é do Instituto de Artes da UERJ e curador do Museu de Arte do Rio, o MAR. Antes da gente ir para o começo aqui, valendo mesmo, eu queria dar uns avisos para vocês. Essa atividade ela tem 1h30 de atividade, de duração mais ou menos, com falas e 30 minutos finais abertos a perguntas. Então, quem tiver interesse de fazer uma pergunta, por favor, use o chat, coloca lá uma pergunta, a gente pede para que a pergunta seja concisa, objetiva, e se você quiser direcionar para algum dos palestrantes, ou para o Maurício, ou para Ana, Ana ou Marcelo, vocês, por favor, mandem o nome dessas pessoas. Se for para os dois, vocês falem para os dois, se for para cada um, falem para cada um. Eu vou pedir, essa atividade vai ser gravada, ela está sendo gravada. Então, eu vou pedir quem não quiser aparecer, que desabilite a sua câmera e, por favor, que vocês coloquem os seus áudios no mudo, para que não possa interferir muito aí, fazer ruído e atrapalhe a gente. Bom, dito isso, eu queria mostrar aqui, antes de apresentar rapidamente passar a palavra para os palestrantes, eu queria apresentar para vocês aqui uma imagem que eu tô... Deixa eu botar aqui, ó. Maurício, você tem que me dar autorização. Você desativou o compartilhamento. Eu vou mostrar uma imagem para vocês, que é uma imagem que eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo hoje em dia. E, enfim, eu acho que a imagem pode falar por si só. Vamos ver aqui se o Maurício dá o ok, senão a gente vai adiante, depois eu mostro quando for possível. Aqui, ó. Está aqui. Deixa eu mostrar aqui essa imagem para vocês. Vocês estão vendo aí, né? Essa imagem aqui, eu aprendi isso, a gente que estava conversando na terça-feira, organizando as coisas aqui para esse encontro, e aí eu me lembrei que no ano passado eu fiz uma formação em arte lá no Parque Lage, e essa formação eu tive o prazer de conhecer o trabalho, tive o prazer de ter uma aula com o professor Marcelo Campos. E aí, toda semana, ele trazia, foi uma duração de aula que começou numa segunda e terminou numa sexta-feira. Então, sempre que ele abria a aula dele, ele trazia uma menção a algum orixá. E como hoje é quinta-feira, eu trago um quadro que faz menção não só a um orixá,
mas há outro também. Essa obra é uma obra do Abdias Nascimento, que é de 1972, de 1970. Essa obra ele pintou lá em Buffalo, nos Estados Unidos, no segundo ano de exílio dele, né? O governo brasileiro tinha baixado o tal do AI-5, que voltou à pauta aí recentemente, então o governo brasileiro baixou o AI-5, que é o ato institucional número 5, que cassou os direitos políticos e fechou o Congresso, e foram os anos mais duros do regime militar, né? Então, o Abdias foi para os Estados Unidos em 68 e ele começou a pintar lá, bloqueado pelo idioma, começou a desenvolver a pintura. Então, ele fez esse quadro já em 70, que é um quadro muito bonito, né? Que traz aqui, vocês podem ver aqui, ele tem uma bandeira do Brasil, ele tem uma simbologia aqui que faz a menção ao Oxóssi, que é essa flecha aqui. Eu costumo brincar que o Abdias é um precursor do emoticon, porque você tem aqui uma carinha chorando, né, triste, porque é um quadro político. Ao mesmo tempo, você tem aqui um elemento que faz menção a Ogum. Então, eu queria trazer essa imagem, porque é uma escola de arte e é uma imagem que, para mim, é muito simbólica, principalmente porque essa imagem ela faz parte de várias outras imagens de um projeto um projeto que vem desde a época de 1950, que é o projeto do Museu de Arte Negra, que foi concebido a partir de um congresso lá em 50, o primeiro Congresso do Negro Brasileiro. E aí, só 18 anos depois, esse projeto do Museu de Arte Negra, eles conseguiram fazer uma exposição em 68, e depois esse projeto nunca mais conseguiu avançar, né? Então, já trazendo aqui um pouquinho para a nossa discussão e já passando a palavra para a professora Ana Paula, eu queria fazer uma provocação, né? Que é Curadoria Afrodigital, Desafios e Perspectiva. Quais são os nossos desafios, professora? Muito obrigado aí pela presença, e você tem 20 minutos aí para a gente discorrer sobre esses temas. Obrigado e vamos em frente. Obrigada a todos e todos. Bom, boa tarde, né? Eu agradeço muitíssimo o convite do Maurício Barros de Castro, meu colega, Tereza Lopes, né? Minha colega também em formação. É muito prazer, né, em compartilhar esse evento com você, Júlio, com o pessoal do IPEAFRO, enfim, com toda a equipe. Um grande abraço para a Elisa, né, Marcelo, né, um colega também muito querido da UERJ. E você lança aí quais são os nossos desafios. Eu vou fazer uma apresentação um pouco partimentada, né, a partir da experiência com o Museu Afrodigital, que é o programa de extensão hoje na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, né? Lotado no DECULT, no Departamento Cultural, que está na PR3 na realidade. E um pouco da minha experiência com o museu, né, de uma aproximação que já tem praticamente uma década, desde que o museu ele foi criado, como colaboradora num primeiro momento, 5 anos, né, na coordenação colegiada, dividindo com alguns colegas, inclusive Maurício, enfim. Eu vou falar um pouco disso, e no último ano como coordenadora do museu. Acho que antes de mais nada, e antes de falar desses desafios, eu anotei alguns desafios, Júlio, fiz meu trabalho. Eu acho que é importante explicar o que o Museu Afrodigital é, né? O museu ele se configura como hoje, né, como um programa de extensão que tem como objetivo a salvaguarda, né, das fontes e documentos e exposições virtuais dos dados, né, da comunidade afro-brasileira, especificamente da comunidade afro-carioca, das populações negras no Rio de Janeiro. E aí, pensando no Rio de Janeiro num conceito muito ampliado, né? Estou pensando não apenas a capitalidade do Rio de Janeiro, mas a gente está pensando toda a região metropolitana e o estado do Rio, enfim, e toda a territorialização que isso implica, né? Assim como também o museu é um projeto que pensa, partilha e salvaguarda dentro de uma rede de pesquisadores que vai retroalimentando a partir dos seus projetos de extensão, dos seus projetos de pesquisa, numa linha que a gente está chamando de generosidade digital.
Acho que é importante apontar isso, né, para a gente ter a perspectiva do que o museu é e do que o museu é em constante transformação, né, dentro desse movimento. O museu ele é um projeto de 2009, mas ele entra em funcionamento especificamente a partir de 2010. E, dentro desses últimos 10 anos, ele já teve 3 tipos de coordenação. Eu acho importante falar dos tipos de coordenação para a gente entender também quais foram, né, as opções e estratégias empregadas na construção desse museu, que é uma coordenação individual, um modelo que começa com a professora Miriam Sepúlveda, do ICS, uma coordenação dupla, né, que é feita com a professora Maria Alice Rezende Gonçalves nesse segundo momento, Miriam e Maria Alice, e a partir de 2015 uma coordenação colegiada feita com Miriam, professora Maria Alice Rezende Gonçalves, da EDU, professor Guilherme Vargas da EDU, né, Maurício das Artes, Maurício Barros Castro de Artes, eu da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, e o então doutorando, né, agora doutor, Gabriel Cid, que atualmente é pós-doc no PPCIS, na UERJ. Sempre tendo como perspectiva um diálogo com um projeto base, porque o Museu Afrodigital ele não é criado no Rio, ele tem um projeto base, que é um projeto criado na UFBA pelo professor Lívio Sansoni, e em diálogo com outras estações, com outros museus afrodigitais, né? Então, o que eu estou dizendo? Que o Museu Afrodigital Rio de Janeiro ele dialoga com outros parceiros, né? Museu Afrodigital da Bahia, de Pernambuco, Maranhão, o de Mato Grosso está desativado, a gente tem do Rio Grande do Norte, e parceiros internacionais, com reuniões nacionais, né? Durante alguns anos essas reuniões elas foram mais constantes, e com planos de ações compartilhados, né? Tanto que uma das exposições e projetos permanentes, né, nos últimos 5 anos, que gera produtos, na realidade ele vem de um diálogo com essas estações, que é nos Quintais do Samba da Grande Madureira, que acaba virando um projeto especificamente para o Rio de Janeiro, com exposições, com seminários, né, com uma mostra de filmes, isso em 2014, 2015, 2016, que foi quando esse projeto se desenvolveu, e com a produção e publicação de livros, né, um em 2016 e outro em 2019. Então, na realidade, a gente, nesse primeiro momento, estava entendendo, né, e isso acho que é também importante de apontar, uma certa direção de produção coletiva, né, a partir necessariamente do eixo extensão-pesquisa. Então, por exemplo, no Quintal do Samba da Grande Madureira, né, é um projeto que faz, por exemplo, com que eu revisite a minha tese sobre escolas de sambas mirins, né, e todo o processo fotográfico incluído, inclusive, no meu processo de pesquisa, né, que a professora Maria Alice vai trabalhar, por exemplo, com a Feira das Iabás, o professor Maurício vai trabalhar com as tias do samba, né, que a Miriam revisite também pesquisas anteriores relacionadas a essas questões, e, né, especificamente com uma produção de material contemporâneo, né? Por exemplo, no livro Nos Quintais de Samba da Grande Madureira, a gente tem a presença super luxuosa do Edu Monteiro fazendo todos os ensaios fotográficos, todo o acompanhamento e registro fotográfico da pesquisa, e o livro, para quem conhece, ele tem os ensaios, né, da coordenação, mas ele se inicia com acervo, né, com um diálogo com o nosso acervo, mas também com o Arquivo Nacional e com a Biblioteca Nacional, e ele finaliza com um ensaio fotográfico do Edu Monteiro sobre o que seriam esses quintais do samba, né? E aí, eu acho importante... Gente, só um minuto. Muito obrigada, desculpa. Eu acho importante apontar que existe, né, na realidade, um processo, né, de organização, que é esse processo de organização coletiva e que, na realidade, ele não se faz sozinho, né? Ele se faz em diálogo, inclusive, para a gente entender o que seria essa vivência, né, das populações negras no Rio de Janeiro. Bom, isto posto,
né? Eu acho também interessante observar que o museu, ele na realidade, ele está estruturado, né, hoje, não apenas nos projetos de extensão, e aí a gente tem 3 projetos de extensão ativos, um dos quais é esse, que é trazido, né, a partir do evento, né, desenvolvido pelo Maurício e com a Tereza como bolsista, mas também é importante observar que, efetivamente, a gente tem outros projetos em desenvolvimento, né? No caso da Miriam, né, relacionando as questões afro-brasileiras e a ancestralidade, a diáspora africana, e no meu caso um projeto pensando festas e imagem dessas festas religiosas na cidade do Rio de Janeiro, mas também toda a produção artística relacionada à imagem, e eu estou pensando praticamente cinema e fotografia nessa interseção. E aí eu gostaria, por favor, se fosse possível, Maurício ou Tereza, da gente mostrar o site do museu, né? Porque acho que a partir daqui eu começo a falar justamente dos desafios e dessas perspectivas, né? Mas principalmente dos desafios. Seria possível, por favor? A gente apresenta um pouco o site do museu. Obrigada, Maurício. Então, esse é o site do museu, da forma como ele está hoje, né? Está aberto aqui na nossa tela. A gente tem 2 chamadas, que são as chamadas do ano de 2020, né? O lançamento do livro Memórias, Identidades e Territórios, que foi esse projeto que eu falei para vocês, um dos livros, né, gerados nesse processo, e a exposição na proteção Idironda, a fé em São Jorge e a fé em Ogum, com curadoria minha e da professora Maria Alice Rezende, né? Essa exposição, e eu começo a falar das perspectivas e dos desafios a partir da exposição, por quê? Essa exposição, na realidade, era um desejo, né, de se fazer uma pequena exposição sobre São Jorge. Nós já havíamos, né, colocando vários ensaios sobre essas festas religiosas ao longo dos anos. Tem ensaio sobre Iemanjá, também tem ensaio, inclusive, sobre São Jorge. E, a partir do momento que a gente começa o isolamento social na 3ª semana de março, por conta, né, da pandemia, a gente acaba entendendo que seria interessante pensar na presença de São Jorge e de Ogum guardando a cidade o ano inteiro, porque quem conhece, a festa de São Jorge é uma festa que mobiliza determinadas regiões, determinados espaços das cidades. Eu estou falando do Rio de Janeiro, onde, né, São Jorge ele tem um feriado, inclusive, né, mas é um processo de mobilização. E por conta desse processo de mobilização, a gente entendeu, né, a partir, e aí eu acho que o primeiro ponto das perspectivas é o ponto da pesquisa. Nós entendemos que São Jorge e Ogum são entes distintos, a gente aqui não está propondo um sincretismo, mas que pensar São Jorge, pensar Ogum, na realidade é pensar a sociabilidade dessa cidade, né, e os trânsitos entre as igrejas, as escolas de samba, os pagodes, a devoção, a fé, né? Então, essa exposição ela está na primeira fase e ela tem 5 fotógrafos, né? Bárbara Kopp, Cida Silva, TT Silva, Diogo Nunes e Isaac Ramos. Para falar dessa exposição e para falar de uma outra que também vocês vão encontrar, e que é uma exposição, inclusive, do Maurício, que é o projeto Memórias do Projeto Calunga, né? E a Memória dos Projetos Calungas vocês vão encontrar no hall, né? Descendo a página principal, onde está exposições. Vou falar de uma coisa que eu acho que é muito importante como essa primeira perspectiva, que é a questão da pesquisa. Quando nós optamos por fazer essa exposição de São Jorge, assim como quando o projeto, Memórias do Projeto Calunga entra no site, né, entra no site do Museu Afrodigital, a gente está falando de um processo de pesquisa que são processos de pesquisas constantes, né? Pode parecer uma afirmação corriqueira, né, já que nós estamos falando sempre de algo que faz parte das nossas atribuições habituais, mas é importante perceber
né, como tem sido fundamental esse radar de pesquisa e essa pesquisa em constante andamento, né? Uma vez que a gente entra num campo e comece a pesquisar determinado assunto, esse assunto praticamente nunca mais nos deixa, né? E aí, nesse sentido, como efetivamente também pensar numa pesquisa constante que se faz em museus, né? Tanto museus enquanto equipamentos culturais, quanto também nas suas versões online, acompanhar exposições, visitar, anotar, observar os desenvolvimentos desses sites e agora mais recentemente, né, como que se dá a relação equipamento cultural e desenvolvimento de atividades e possibilidades online, a relação dos materiais produzidos e dos tipos de educativos possíveis, como que se faz projetos expositivos, enfim. Eu fico brincando muito que a pesquisa, a gente dorme e acorda com a pesquisa, né? E que os nossos melhores amigos nesse sentido são os cadernos, sejam os cadernos digitais, eu uso caderno digital, mas eu uso muito papel, como também catálogos, né? Todo o material possível para que a gente continue entendendo quais são as possíveis referências, né? Os campos, como que os campos se desenvolvem, emergência de determinados artistas, né? Como que determinados campos acabam por aparecer mais, seja dentro das galerias e dos museus, seja a partir também, né, de processos, e muitas das vezes esses processos eles acabam aparecendo hoje em redes sociais, então assim, a pesquisa ela precisa ser algo constante, eu tenho, né, pensado muito nisso enquanto perspectiva. Ainda como perspectiva, né, nesse modelo, né, do qual eu tenho feito parte, que é o modelo de uma coordenação, né, no qual eu respondo, mas eu não respondo, eu respondo sozinha, mas eu não estou sozinha, também acho muito importante que isso seja dito, porque existe todo um conselho curatorial de redação e que são colegas que são fundamentais para pensar comigo, né, o desenvolvimento do próprio museu. A questão do tempo tem sido essencial para entender como que a gente desenvolve determinados projetos, né? Então, quanto tempo uma exposição fica, né? É exposição, é acervo, quais são os usos que são feitos do material que está sendo posto, e o material que está sendo posto algumas vezes, ele pode servir, né? E ele pode ser entendido como um material depositado, mas muitas das vezes eu gostaria que as pessoas entendessem que o museu não é só um depositório, né, de material. Eu acho importante dizer isso porque tem todo um trabalho intelectual em termos de, né, de pensar essas pesquisas, de pensar a ida desse material para o site. E aí a questão do tempo e quais são os impactos e por onde esse material é acessado, idade, região, tempo de estadia dentro do site do museu, tudo isso tem sido muito interessante da gente observar, inclusive para pensar os próprios caminhos de desenvolvimento. Essas duas questões que eu aponto enquanto perspectivas, a pesquisa e o tempo, ele na realidade vai dar conta, né, desse terceiro elemento que eu passo a falar agora, que é a questão do material recebido e do tratamento desse material. Pelo museu não ser um depositório apenas de arquivos, né, e a gente tem pensado muito como que a gente recebe esse material da melhor forma e o tratamento que pode ser feito a ele, né? E isso inclui fatores muito relevantes como as nossas referências, enfim, e como que a gente dialoga, na realidade, com os colegas que estão confiando os seus acervos, né, nas nossas mãos. É importante dizer que o museu ele não se torna proprietário dos arquivos, nem dos acervos, na realidade a gente funciona muito mais como um mediador ou como uma ancoragem, né, para que esses acervos possam chegar a públicos maiores. E aí eu passo a falar, né, de 4 fatores. Vocês viram que eu fui preciosa, escolhi 7, né? Eu gosto do 7, gosto do número, né, de Exu, enfim. E aí eu trago aqui 4 elementos que ficam entre as perspectivas e os desafios. O primeiro, ao longo dos últimos anos, e aí acho que isso não só a perspectiva como desafio, é o desenvolvimento da plataforma, né? A escolha, a gente tem hoje um site que é um site em WordPress,
né? E a escolha pelo WordPress em um determinado momento, ele se deu a partir de uma premissa que essa plataforma gera autonomia e possibilidade de crescimento a longo prazo, especificamente autonomia, porque somos nós e a nossa equipe. A gente hoje tem, né, um bolsista Proatec, que é o Wallace Silva, né, e um bolsista do Decult, que é o Rafael Santana, possam efetivamente também alimentar, né, o site. Durante muito tempo, o nosso bolsista foi o Paulo Henrique Reis, enfim. Então, a gente precisa ter autonomia de alimentação desse site, da montagem dessas exposições e de organização dos acervos. E aí, nesse sentido, o nosso maior desafio hoje, a gente tem um grupo de trabalho, né, do qual funciona comigo, com o Wallace, com o Maurício e com o Gabriel Cid, é pensar o redesenho da plataforma, né, e um redesenho da plataforma que dê conta, né, não apenas da potencialidade do material que a gente recebe, e a gente tem recebido muitos materiais interessantíssimos, né, alguns já tratados, então a gente precisa acolhê-los da melhor forma. Eu não estou falando só de estética, eu estou falando também de acolhimento político desse material e como que a gente vai dar visibilidade, tratar esse material com o respeito que esses materiais merecem ser tratados efetivamente, mas também pensar referências que sejam referências não eurocentradas, né? Não apenas eurocentradas, no sentido de que a gente está trabalhando, né, numa perspectiva das questões afrodiaspóricas ou afro-brasileiras, como a gente são movimentos distintos, como a gente estiver pensando. Para isso, né, e aí eu acho importante também dizer que isso também se dá como desafio, né, a questão do financiamento. Um financiamento é necessário porque o digital ele não é gratuito, né? Muito pelo contrário. E aí, financiamento, eu penso em algumas vias, mas eu vou citar duas específicas. Um financiamento para manutenção do site e para reformulação do site. A gente tem tido muita sorte, né, em poder contar com financiamentos da FAPERJ, o último recebido em 2018, que vai até, na realidade, 2021, que é o projeto das estaduais, e é uma verba das estaduais, que é uma rubrica específica da FAPERJ específica, né, para as universidades estaduais do Rio de Janeiro. E essa é uma questão para a gente, né, ter uma verba, e é importante nesse sentido, assim como, né, também pensar, e uma coisa que eu realmente acho que é um desafio, porque a gente está na universidade, eu falo disso em seguida, né, é a questão da remuneração dos artistas, porque a gente vem seguindo num modelo de acolhimento do material de pesquisa da comunidade interna, e a nossa projeção para os próximos 2 anos é começar efetivamente a acolher artistas dentro do nosso site e pensar materiais possivelmente também inéditos ou trazidos ou doados especificamente para a gente. Então, essa é uma questão, né, que é a questão, né, do possível financiamento, né, mas também a questão da doação, da propriedade. E aí, em seguida, eu digo, né, que tem sido muito bom poder contar nessas diversas fases que o museu já passou e ter um endereço, o ERJ, né, museuafrorio.erj.br. Isso dá uma identidade, isso dá uma casa, dá um chão para a gente, mas, ao mesmo tempo, a ida para o Decult, né, ainda na gestão do querido Marcelo, que está dividindo essa fala comigo, no ano passado, que possibilitou e possibilita para a gente, de forma constante, trocas entre os colegas dos diversos programas, mas também tem um auxílio luxuoso de dialogar, por exemplo, com os colegas do setor de exposição, que é a COESPA, né, de ter uma comunicação dedicada também para os programas de extensão do Departamento Cultural da Universidade, assim como contar com colegas que estão pensando na acessibilidade para, né, reformulação do site. E aí, nesse sentido, né, já entro nos próximos 2 desafios e já vou finalizando a minha fala, e a gente pode deixar para as perguntas, né, outras dúvidas que tenham vindo a seguir, que é a questão, né, da autoria da citação, da catalogação, né, os tipos de profissionais envolvidos e como é que a gente tem pensado essas questões. Então, para a gente
É muito importante hoje que um texto curatorial ele tenha, né, um reconhecimento ou uma autoria, né, ou uma codificação possível, né, para as nossas contribuições. Então, nós estamos, na realidade, em diálogos para pensar, né, um aporte, um diálogo mais estreito com a questão de com a questão e com profissionais, né, de arquivologia, biblioteconomia, pensar se é ISSN, se é DOI-ISSN, é a codificação para revistas acadêmicas, né, revistas, de uma forma de umas revistas acadêmicas, e o DOI, que é uma codificação digital de identificação de textos. E, por último, ainda como desafio, pensar que, para trabalhar a questão da memória, é necessário que haja um conjunto de produtos que não sejam um aporte só no digital. Porque o digital, né, ele também é um desafio. Então, nesse sentido, a gente sempre tem conversado dentro do grupo do museu que o diálogo estreito com artigos acadêmicos, catálogos, né, dissertações e teses, inclusive as exposições podem vir a ser, inclusive, né, frutos dessas dissertações e teses, livros, seminários, eventos, podcasts, podem ser pensados caso a caso por conta da memória afro-brasileira, afro-carioca especificamente, no sentido de que, né, é importante a existência dessas políticas públicas de preservação da memória e, efetivamente, quando a gente pensa na memória afro-brasileira, né, na memória afro-carioca, a gente também está pensando num processo de políticas públicas, né, em memórias que ficam, às vezes, mais frágeis e mais vulneráveis pelas políticas de governo existentes a cada momento. Né? Então, nesse sentido, a gente dialoga também com outras políticas públicas e pensando, né, na efetivação e na implementação dessas políticas ou nesses processos e nesses retrocessos que muitas das vezes nós vivenciamos. E aí, entender que essas exposições elas precisam de projeto de circulação, precisam ser pensadas em produtos para dar conta, né, da preservação da nossa memória da forma mais ampla possível. E eu tenho falado muito da questão dos rastros de memórias, eu acho que é essencial nesse processo e nesse projeto. E aí eu agradeço mais uma vez, né, a Maurícia e a Tereza o convite, né, estar com vocês hoje, para a gente conversar de um tema que me é tão caro. Muito obrigada. Obrigado, professora Ana Paula Ribeiro. Realmente aí a gente tem muito desafio, né? Porque todos nós estamos migrando de alguma certa forma para esse mundo digital, mas como essa migração realmente é um desafio mesmo que precisa de muita preparação, precisa de muita grupo de pesquisa para poder realizar isso de uma forma efetiva. Isso não é um problema só do Museu Afrodigital. A gente, lá no IPAFRA, recentemente tivemos com a turma lá da Fundação Getúlio Vargas, e eles estão passando pelos mesmos problemas, são as mesmas questões, né? Que, no final das contas, é inerente a todo mundo que quer preservar e valorizar um acervo, passa por isso. Mas, sem muitas delongas, eu queria passar a palavra para o professor Marcelo Campos e dizer que você ganhou 5 minutos, são 25 minutos aí para a sua fala, professor. Obrigado, Júlio. É um prazer estar aqui nesse encontro. Maurício, agradeço muito também, Tereza pela organização, a minha colega Ana Paula, e dizer que eu sou, antes de tudo, um fã desse projeto, né, do Museu Afrodigital. Como disse a Ana Paula, eu estive, né, diretor do Departamento Cultural da UERJ até 2019, e um dos movimentos que fiz lá, em conversa com a Miriam, com o Maurício, com a Ana Paula, com o Gabriel, que está aqui também, foi justamente a transformação, né, do projeto de pesquisa num programa, para ele ficar cada vez mais dentro da universidade e ter, como a Ana explicou, né, o ambiente ali de diálogo mesmo, né, com as artes, com as próprias galerias da instituição. Bom, eu vou comentar algumas coisas com relação a essa iniciativa também, né, os desafios da curadoria e da curadoria afrodigital, que são desafios, obviamente, o digital, né, é um desafio à curadoria
no sentido mais amplo da palavra, quando a gente fala em curadoria, exposição, museu, a gente lembra espaços construídos e espaços físicos, né? E aqui nós estamos tratando de um outro tipo de fisicalidade, um outro tipo de existência. Só que, por outro lado, e acho que a gente ainda não usou a palavra, porque a gente também está cansado de ouvi-la e desesperado ao mesmo tempo, a palavra pandemia, né? Em tempos de pandemia, o digital se tornou também a ferramenta inescapável, inevitável. E a gente vê hoje os museus de todos os lugares do mundo correndo atrás disso que a Ana acabou a fala comentando, né? Então, quais são os formatos, em que formatos, se a gente substitui uma sala ou não, se há uma simulação de presença para uma exposição. E gostei muito de ouvir, Ana, também usar a palavra política pública, né? Eu acho que a existência dessa iniciativa dos museus afrodigitais nessas universidades que a Ana Paula citou, essa existência é de fato uma política pública, né? Que é uma palavra às vezes muito rara da gente ver sendo executada, né? Por governos, enfim, iniciativas que são passageiras. E nós, como professores das universidades, ficamos 10, 20, 30 anos nessas universidades e, enfim, não trocamos tanto quanto os políticos trocam seus cargos. Eu acho que, nesse sentido, é muito importante a gente ter realmente os museus afrodigitais como política pública, né? Porque a primeira coisa que queria comentar, porque a gente está tratando de memória e a memória é diaspórica, né? Uma memória que, logo no seu início, ela foi arrancada do seu povo, né? Do nosso povo, e ao mesmo tempo a própria memória já para os próprios museus ela já vem picotada, recortada, né? O museu é um lugar de você descontextualizar objetos de arte muitas vezes, né? E a iniciativa dos museus afrodigitais se aproximando das universidades, implementadas pelas universidades, ela vai encontrar especialistas. Então eu acho isso uma sorte, assim, né? Algo muito importante. Por outro lado, ela vai se desencontrar de elementos como o mercado de arte, né? Que muitas vezes tem interesses voláteis com relação aos artistas e preferências, e encontrar essa política de memória na universidade se configura como uma outra iniciativa e, nesse sentido, muito positiva frente à ideia de museu, né? Que muitas vezes é um lugar de descontextualização de objetos e histórias. Então, aqui a gente tem a oportunidade de ver pesquisas, né? De ler pesquisas, de ver ensaios artísticos também. A Ana mostrou vários aí, né? E dentre esses artistas apareceu a Bárbara Kopke, que é uma professora da UERJ, nossa colega, e minha amiga, enfim, de adolescência. E estou citando isso porque, como a gente já falou em outra oportunidade com Júlio e Elisa, eu e Bárbara fizemos o Sankofa na universidade, que é essa iniciativa do IPAfro nos anos 90, e nós fomos estudantes dessa iniciativa, né? E não havia somente o curso enfim, regular, a gente pôde ter cursos de Yorubá, vários outros pequenos cursos aconteciam dentro da UERJ. Então, a gente trata de memória e a iniciativa da política pública junto à universidade talvez seja aquela que realmente a gente vai colher frutos, né? Frutos longevos, né? Estamos aqui depois de 20 anos falando isso, né? 20, 30 anos falando, olha, fui aluno do Sankofa. Então, eu penso no Museu Afrodigital também como essa possibilidade, né? O segundo ponto que queria tocar, primeiro é essa, né? A manutenção de uma memória que já vem quebrada, sequestrada, enfim, transferida de um modo muito violento, né, para o Brasil.
E o segundo ponto é sobre exposições virtuais, né? A relação da tecnologia, e aí é um desafio que a Ana já tocou, a relação da tecnologia com os museus é uma relação que demanda, antes de tudo, um custo muito alto, né? É muito caro fazer visitas em 3D nas exposições, materiais interativos, mas, por outro lado, muitas vezes essas relações elas são utilizadas pelos museus de um modo até muito fútil, assim, muito raso, né? Somente como uma espécie de brincadeira. E aqui a gente está diante de outra iniciativa, né? Então, eu acho que desses desafios que o título da palestra nos coloca, né? Esse segundo desafio de como fazer uma exposição virtual, ele ainda não foi respondido. Eu acho que nem existe uma resposta, porque também há muitos modos de se fazer uma exposição, né? Mas dentre vários modos, a gente tem as relações da pesquisa de campo, olha só. E aqui a gente está num ambiente, no Museu Afro Digital, coordenado, né, com conteúdos produzidos por sociólogos, antropólogos, artistas. Então, são essas as possibilidades de aproximação, né, desse público com esse conteúdo, essa condição muito viva ainda, né? A gente tem aí no museu pesquisas sobre os presentes de Iemanjá, sobre os quintais de Madureira, sobre a festa de São Jorge. São pesquisas vivas sobre a capoeira, que você pode ir no acervo, talvez, da Biblioteca Nacional, mas você também pode conversar com um mestre capoeirista numa roda, na roda que tem perto da sua casa, na esquina da sua casa. Então, você consegue, com essa situação, atualizar até muito mais as pesquisas do que um museu conseguiria fazer, né? Além disso, a expectativa e a possibilidade de transformar alguns formatos pré-estabelecidos, como, por exemplo, os PDFs de livro e tal, em outras situações. Acho que é algo a se pensar, né? Como também um livro vira digital, porque a gente muitas vezes coloca o PDF inteiro do livro, né? Mas o digital te possibilita incluir vídeos, incluir músicas, como a própria Ana mostrou agora nos exemplos do museu, né? A terceira questão que queria colocar para gente, tudo isso para a gente debater, conversar, né, nas nossas próximas meia hora, o próprio atravessamento da arte com relação a assuntos que são muitas vezes históricos, né? Então estamos ali contando a história. Tem uma parte do Museu Afrodigital que mostra as gravuras de Debré, Rugendas, como moravam, né, negros e negras escravizados no Brasil colonial, o público e o privado, enfim, as profissões. Então, há uma condição de se contar uma história, né? Mas quando você tem o artista, ele atravessa essa história, né? Ele não está ali comprometido necessariamente com uma representação, né, fidedigna, ao contrário, e ele está ali criando junto. E eu acho isso que acontece e a gente vê no Museu Afrodigital muito importante, né? Porque muitas vezes esses documentos perdidos de uma memória diaspórica, eles são documentos que vão ser preenchidos por interpretações. E essas interpretações, na maioria dos casos, elas ficavam até mesmo dentro das academias, né? Dentro das universidades, elas estavam nas mãos dos especialistas, mas algo, por exemplo, imagético faltava ali, né? Porque você pode estudar alguma coisa. Vou dar um exemplo muito comum nas nossas pesquisas sobre a afrodiáspora ou a afro-brasilidade, os retratos das nossas referências, né? Os retratos das mulheres, por exemplo, da Tia Ciata, da Luísa Marim, são retratos atribuídos. A gente não tem as imagens dessas mulheres. A gente tem, às vezes, uma indicação ali, né?
E é curioso que essa memória seja preenchida com um gesto até de amor, né? Porque se não tem, eu vou incluir a imagem de uma mulher negra do século XIX e vou dizer aqui uma tia Seata, né? Não a tia Seata. Então, há ainda dificuldade nessa localização da memória. E, nesse sentido, a arte ela vem assumindo a impossibilidade. E eu acho isso muito bom como um gesto do Museu Afrodigital, assumir a impossibilidade de contar essa história do jeito que a branquitude gosta de ouvir histórias, né? Ou seja, com referências, com imagens, a imagem da pessoa, não vai ser desse jeito. E os artistas que hoje estão ligados muitas vezes a esses assuntos, eles podem preencher essas lacunas, não no sentido literal, mas nesse imaginário, né? Então, a gente consegue, nesse sentido, na proximidade com a arte, fazer essa produção, né? Não a produção da verdade, entre aspas, que é o que muitas vezes a gente vai ter nos acervos, nas bibliotecas, né? E a gente, quem não, né? Muitas vezes se sentiu frustrado de chegar e dizer não achei o documento, não tinha história, não tem nenhuma mulher com esse nome, não tem nenhum homem com esse nome. Eu passei por isso nas minhas pesquisas com o Bispo do Rosário, fui ao lugar onde o Bispo do Rosário nasceu e o que tem? Não tem, né? Tem os bispos de agora, tem as crianças com capas e cetros. E você fala, nossa, mas tem muito manto aqui do Bispo do Rosário, né? Só que são os mantos do hoje, do agora. E eu acho que a arte, nesse sentido, perto dessa iniciativa do Museu Afrodigital, ela pode atravessar também de um modo imagético, né, essas interpretações, porque muitas vezes a expectativa do documento original, etc., ou ela vai ser frustrada, como a Ana falou, por impossibilidades de reprodução, né, direitos e tal, ou esse documento muitas vezes não vai existir, né? E eu acho que a arte nesse sentido ela vem acompanhada de muita interpretação. E por último, eu acho que é o compromisso e queria também combinei de mostrar aqui uma doação ao Museu Afrodigital, né? Vou virar um doador do museu, que é essa produção contemporânea, né? Aqui temos vários artistas, eu já vi várias e vários artistas aqui nos ouvindo, que é a produção que agora está sendo cada vez mais, né, veiculada e observada, exposta, que é a produção talvez dos últimos, digamos, 10 anos frente a esse assunto, né? A afro-brasilidade, a questão da diáspora, a questão da africanidade no Brasil, né? E a gente tem muitos artistas produzindo, muitos estão aqui, né? Nos assistindo. A gente tem uma política de cotas, né? Que a UERJ foi pioneira, como a Ana Paula também citou, e essa política afirmativa, ela, de novo, né? Surte esses efeitos, ou seja, nós temos uma produção que está desde o interior da Bahia, do recôncavo baiano, com artistas ótimos também produzindo, ao Rio de Janeiro, a São Paulo. Então, eu acho que tá nas nossas mãos, né? Está um pouco nas nossas mãos esse momento, assim como o seu Abdias tão bem fez, com tudo aquilo, né? Com uma história de vida tão dedicada e sempre dedicada à gestão dessa condição, né? Desde o Museu de Arte Negra ao Teatro Experimental do Negro. São tantas as iniciativas, mas é impossível não se aproximar desse assunto sem tomar uma iniciativa, né? Porque é só assim que a gente vai permanecer na memória, né? Porque temos as nossas, mas a gente também precisa, vou usar a bela palavra da Ana Paula, das políticas públicas, né? Terminando, eu queria então exibir, eu tenho um grupo de pesquisa, meus dois companheiros estão aqui, Juliana Pereira
e Lucas Magalha. É um grupo de extensão na UERJ chamado Arte e Afro-Brasilidade. E agora, nesse ano de pandemia, nós estamos fazendo uma série de vídeos em formatos curtos, né, um pouco documentários, com artistas ligados a essa relação, né, da africanidade, da afro-brasilidade, e esses artistas têm esse atravessamento nos seus trabalhos, né? Então, a ideia é fazer uma série com 5, nós fizemos já 3 filmes, e depois depositar no Museu Afrodigital, né? Ter o Museu Afrodigital como esse lugar de abrigar esse material. Eu vou aqui pedir também a Maurício para me aceitar o compartilhamento da tela, e aí termino minha fala com uma espécie de teaser, né? De trailerzinho sobre esse projeto, né? De um grupo de extensão da UERJ que se chama Arte e Afro-Brasilidade. Já está liberado, Marcelo. Tá bom. Eu acho que eu tenho que tirar aqui meu fone para vocês ouvirem. Faz toda a diferença quando é a gente que está empunhando a câmera. Eu acho que está faltando o nosso ponto de vista. E faz muito tempo que está faltando esse nosso ponto de vista. É crucial que sejamos nós empunhando essa câmera, contando as histórias do nosso jeito e do jeito que der, né, no momento. Nesse momento tão urgente, nesse momento tão sério, o que é que a gente tem para dizer? Existe a necessidade de falar, de tornar isso aparente, buscar uma certa ancestralidade, buscar uma certa construção de referência, né, para a gente, ao mesmo tempo que tentamos ser sujeitos no mundo, né? Sujeitos não a partir de uma imagem que é construída para a gente, mas que a gente possa falar e pensar sobre qualquer assunto, né? A minha vivência, né? Toda a minha vivência preta, periférica, do subúrbio, da rua, do morro, da minha comunidade foi fundamental, entendeu? Como pontapé inicial e como asas para eu poder criar. Fiquei pensando se eu pudesse invocar a água, já que a água tem memória, se eu pudesse invocar essa água, o que ela me diria? E é essa pergunta que eu faço para a água, né? De uma certa maneira. Uma pergunta que não necessariamente dá uma resposta muito objetiva, mas é uma resposta que está em busca de transcendência. Então não tinha como, não tem como eu desassociar uma coisa da outra. Eu vejo muita arte dentro de um barracão de candomblé, entendeu? Eu conduzo sempre a minha forma de criar, né, de produção e de realizar as minhas exposições como uma casa de candomblé, como um barracão de candomblé. A me entender mais como sendo uma pessoa negra no mundo, que se coloca como uma pessoa negra no mundo, e não uma pessoa que é vista como uma pessoa negra, né? Eu comecei, essa acho que foi a grande mudança, né? Se perceber enquanto uma pessoa que se coloca enquanto negro no mundo, e não um mundo que fala, você é negro e esse é a sua instância, né? É isso, da minha parte. Muito bonito, professor. Obrigado aí pela apresentação, muito bacana. Deixa eu passar aqui um pouquinho antes de
passar as perguntas. Foram feitas algumas perguntas, a gente separou algumas aqui. Queria agradecer a presença aí de quem está aí, né? Jaqueline Martins, vou passar rapidinho aqui alguns nomes: Juliana Santos Pereira, Kátia dos Santos, Léo Aires, Léo Forne, não sei se é assim, se não for, me desculpe, Mariana Santos, a professora Elisa Larquim Nascimento, que está aqui desde o começo. Obrigado, Elisa. Agradecer a ela, não só a Elisa, mas também ao poeta Milson Santos, a Sara, Maria e o Genésio Rodrigues, que são aí o coração pulsante do IPEAF, que bota isso para andar para frente, né? Tem a TT Silva, Thaís, Tereza Lopes, já tinha falado antes. Obrigado, Tereza, aí pela ajuda com as perguntas. Vitor Narciso. Enfim, temos aí 74 pessoas participando, e sem demorar muito, eu vou fazer uma pergunta aqui. Vieram 2 perguntas, a gente selecionou 2 perguntas que eu acho que são bastante pertinentes, no sentido de a gente pensar um museu digital. Eu acho que essas 2 perguntas aqui, elas têm bastante relevância para as nossas questões. Foi a pergunta da Ângela, e ela pergunta o seguinte: como pensar no contexto atual, nas artes digitais afrocentradas e no acesso à internet, quando não é um direito e muitas pessoas, as comunidades, elas não têm acesso, né, a essa tecnologia? E a pergunta da Mariana Santos é a seguinte: como podemos pensar no incentivo à preservação da memória, tendo em vista que nossa memória não é valorizada? Como incentivar e trazer à tona a importância do museu na educação? Essas foram algumas perguntas que eu já repasso aí para a Ana Paula, para os professores Ana Paula Ribeiro e para o professor Marcelo, para a gente continuar esse papo. Bom, Marcelo quer responder primeiro? Respondo primeiro? O que vocês preferem? Pode responder, Ana. Então, eu acho que a pergunta da Mariana e da Ângela, elas dizem respeito à arte, né, a incentivo e projeto de memória, mas elas também dão conta um pouco do que é, e aí eu vou insistir na questão da política pública, primeiro porque eu sou teimosa, né, segundo porque eu sou apegada, e terceiro porque eu acho que é necessário falar daquilo que as pessoas não querem mais falar, né? Assim como a memória, às vezes, as pessoas não querem falar da memória, as pessoas também não querem falar de políticas públicas. E eu estou falando de política pública por quê? Porque, de muitas formas, a gente, no Brasil, ao longo do século XX, né, e século XXI não tem se mostrado diferente, a gente tem um entendimento de que não existe uma política de Estado, existe uma política de governo, né? E uma política pública, para dar certo, seja uma política de incentivo a museus, né? Seja uma política de incentivo à cultura, seja uma política na área de educação, como uma implementação, por exemplo, das ações afirmativas ou da Lei 10.639, ela precisa de tempo. Então, ao mesmo tempo que ela precisa de tempo num processo de implementação, né, ela também precisa de tempo para um processo, né, de execução e de avaliação, porque as políticas públicas elas não se fazem no vazio. E essas políticas públicas, muitas das vezes, elas dialogam com o privado também. Ela não é só pública, né? Ela é uma política que costura também setores, costura instituições, né? E eu estou falando disso por quê? Né? Por 2 motivos. Primeiro, porque eu acho que a gente vem, né, de um processo de redemocratização, né, praticamente, né, desde os anos 80, e que nesse processo de redemocratização do Brasil, né, a gente consegue construir e avançar em muitas dessas questões, né? Eu tinha avisado a vocês que eu sou teimosa e sou apegada, né? Ao mesmo tempo, né, que a gente também vai percebendo alguns esgarçamentos em algumas dessas relações. E aí eu estou basicamente pontuando essas questões porque, né, esse esgarçamento ele nunca é total, ele nunca é completo, né? A gente está falando de política pública, mas estou falando de política social, cultura é política social, né? Arte é política social também, né? Então,
ele nunca é completo. E a gente, para pensar, né, toda uma literatura que vem de mim, a gente sempre existiu nas brechas, né? E é a partir dessas brechas que a gente também vem tecendo. É da nossa capacidade de organização, né? De diálogo, de buscar, né? De tecer junto, que a gente existiu durante todo o processo da diáspora e que a gente vai continuar existindo, mesmo que não exista uma política de governo, né? Que não existe uma política de Estado, existe uma política de governo, mesmo, né? Que esse projeto de memória seja um projeto de extermínio da memória, né, de epistemicídio, né? E aí eu acho importante apontar algumas questões, né? Não existe essa produção sem apoio, né, e sem financiamento. A gente não produz na precariedade, né? Quer dizer, a gente até produz na precariedade, mas a gente não pode normalizar e normatizar a produção na precariedade, né? Nem essa existência nas brechas. Brechas são, né? A gente precisa efetivamente seguir demandando. E seguir demandando significa não abandonar esses espaços, não abandonar os financiamentos, não deixar de pedir e não deixar de cobrar, né, um direito que é um direito nosso, né? Inclusive, para a nossa própria saúde mental, é importante que a gente tenha também memória, né? A memória não pode ser apagada. E aí, assim, respondendo a Ângela, né, e respondendo a Mariana, é a partir dessa tessitura e dessa brecha que a gente segue existindo, né? A partir da localização de parceiros que a gente segue existindo, né? Eu vi aqui aparecendo algumas colegas muito queridas, né? Como a Kátia Costa Santos, que já esteve no governo federal, né? E está pensando em política pública. Vi também aqui Marcela Lisboa e Danara Núbia, né? Que são colegas que estão produzindo arte de formas muito incisivas e assertivas, né? E estão existindo, estão resistindo, né? Mais que resistência, você tem uma existência. E aí, nesse sentido, eu acho que parcerias elas são necessárias. E, para completar, política pública ela se dá com o tempo também, né? Então, é entender que nesse processo, mesmo quando há né, um retrocesso, muitas dessas questões elas já foram germinadas, né? Você já tem sementes que caiu em solo, você já tem equipamentos, equipes, formações que estão aí, que vão continuar demandando, pedindo, né? E aí pensando, né, aqui as diferenças regionais, né, pensando as diferenças territoriais, espaciais, os tipos de financiamentos possíveis. Eu sempre fico pensando no caso do Recife, né? Recife tem um governo, né, muitas das vezes de direita, né, mas manteve o compromisso em manutenção, né, de editais para artistas, com todos os problemas, gente. Eu sei que Recife tem muitos problemas, muitas das vezes. Mas, assim, então, assim, quais são os compromissos e as pactuações que precisam ser feitas nesses sentidos, né? Para pensar a nossa memória, fora os projetos e os contatos internacionais, né? Eu acho que nesse sentido, pensar diálogos internacionais também são necessários, né? Principalmente porque você tem todo um conjunto de atores, autores, pesquisadores e artistas que também estão interessados na nossa produção e nesse diálogo. Bacana. Professor Marcelo, é com você a palavra. Repete a pergunta, Júlio, que eu fiquei aqui viajando na resposta da Ana Paula. A gente, é verdade, ela vai falando, vai abrindo, né? As brechas, né? A gente vai pensando como atuar nas brechas. A pergunta da Ângela é: como pensar no contexto atual, nas artes digitais afrocentradas e no acesso à internet, quando não é um direito amplo, né, de todos, principalmente dentro das comunidades, das favelas? E a pergunta da Mariana Santos é: como podemos pensar no incentivo à preservação da memória, tendo em vista que a nossa memória não é valorizada? Como incentivar e trazer à tona a importância do museu na educação? E eu vou aproveitar para pegar aqui também a encaixar aí nesse conjunto de perguntas que foram comentários que eu acho que também tem a ver com isso. É o comentário da
da Denise, que ela diz o seguinte, que ela gosta da reflexão sobre a ausência e ela diz que nos faz pensar sobre a verdade tão cobrada na produção científica e como que a arte poderia, né, se atuando na brecha, criar um caminho para isso. Eu acho que eu li aqui, antes de você ler, eu tinha lido esse comentário da Denise, eu acho que a arte é esse lugar mesmo, porque na própria atividade da curadoria, né, muitas vezes o que a gente faz é chegar junto com o artista, contando uma história que muitas vezes não está documentada, né? E nesse sentido é até uma condição da possibilidade do posicionamento, né? Mesmo a produção digital, o que se vê hoje, você tem sucessos digitais, né? Você tem não somente os memes, mas também artistas que lançam seus portfólios no Instagram, por exemplo, e mais do que isso, que produzem para o meio digital, né? A gente tem enfim, não vou citar exemplos, já imaginei exemplos, mas não podemos fazer isso para não deixar de fora outros, né? Mas você tem muitos exemplos onde a ilustração digital é usada hoje dentro desse ambiente com uma qualidade absurda, assim. Há pouco tempo também vi num museu, no ambiente virtual de um museu de Nova York, um artista criando animações, né? E é um artista já com uma carreira consolidada, a própria ideia da animação, né? É uma linguagem que precisa desse ambiente, né? Ela não vive sem um ambiente como esse, né? Seja uma TV ou um aparelho ou um pendrive. Então, o digital é muito hoje o digital ele tem uma área já de muita atuação artística, que não é somente transformar algo no digital, né? São coisas diferentes. Aqui a gente enfrenta o desafio de também colocar no digital uma exposição, mas há trabalhos que só existem para o ambiente digital e cada vez mais trabalhos de alta qualidade, né? A própria condição da fotografia, né? O próprio modo de você poder acessar, ver a imagem e tal. Então, acho que esse ambiente digital favorece. Agora, a outra questão, realmente, ainda não temos uma política de inclusão digital tão bem realizada, né? Em alguns lugares do Brasil, ela é mais efetiva do que em outros, né? Então, sei lá, uma vez eu estive na Paraíba e você tinha um acesso liberado em algumas ruas, em muitas ruas, né? No Rio, eu não sei, isso não acontece, né? Então, muitas vezes você depende de uma política mais ampla do que a política da própria arte. E acho que a universidade, nesse sentido, pode ser um lugar de facilitação disso, né? É uma discussão que a gente está levando quase toda semana nas nossas reuniões de departamento de pós-graduação, que é isso, o acesso, a inclusão. Vamos fazer como? Vamos fazer uma rede de vizinhança, né? Então, eu moro aqui, tem uma aluna que mora perto de mim, ela pode usar a minha rede, se ela não tem acesso, ou se a casa dela, naquele horário, tem muita gente e não dá para concentrar, né, na hora da aula. Então, a gente está discutindo isso semanalmente agora, com a questão da pandemia. Muito além da própria inclusão digital que deveria, de novo, né, a palavra da noite, ser política pública, né? E ainda não é. Então, acho que assim, estamos aqui num lugar que sabe muito pronunciar essa palavra, solidariedade, né? A gente vai precisar dessa rede solidária para que essa inclusão digital possa. A gente não precisa esperar, né? Na pandemia, as primeiras ações efetivas foram justamente as ações que não esperaram os R$ 600 do governo, né? Eram as cestas básicas, era a vizinhança passando dizendo, enfim, se você tem alguma comorbidade, eu posso fazer as compras para você. Não é muito distante
do que a gente está dizendo quando fala de inclusão digital, né? O modelo seria: vamos cobrar dos governantes, como a Ana também distinguiu aí, política de governo, política de Estado, né? Vamos cobrar, vamos botar nas leis, vamos abrir essas redes, porque tudo fechado, porque tudo a gente tem que pagar, né, para ter acesso. Então, vamos abrir. Estudante deveria ser prioridade, né? Estudante tem direito às redes, porque usa isso para tudo, para pesquisa, para tudo. Mas, por outro lado, eu acho que há uma condição também possível, né, solidária. Então, é uma discussão que a gente vem levantando na universidade quase que diariamente, né? O que fazer com quem não vai poder, né? O que fazer com quem não vai ter o acesso, com quem não pode, porque a gente fala, vamos voltar online, mas e quem não tem o acesso, né? Então essa é uma questão muito importante, né? Eu estou lendo aqui o Léo Aires dizendo que usando a rede do vizinho foi hackeado, né? Então Léo Aires, que é um artista carioca. Eu acho que eu tinha lido essa mensagem do Léo, acho que é isso, né? Um desafio, né? Realmente é um desafio para todos, mas acho que é importante a gente ter em mente essa generosidade digital, né? Ter essa perspectiva de que realmente a gente precisa se ajudar, a gente precisa estar junto e criar esse cinturão aí que possa ampliar o acesso das pessoas, né, às tecnologias digitais. Aqui a gente tem um caso clássico, né, de como essa pandemia ela deixa evidente diversas precariedades, né, diversos problemas, né? Você tem a questão do racismo sendo cada vez mais evidente por conta das diferenças sociais, e aí você traz essas coisas. Aqui próprio, dentro do nosso pequeno universo, você tem o professor Maurício, que faz a própria gestão da tecnologia para que possa permitir com que isso aconteça. Então, eu mesmo sou casado com uma professora universitária, então eu vejo o quanto ela faz para que ela possa realizar o próprio trabalho, que vai na direção que a professora Ana Paula falou, que é a questão da gente encontrar o equilíbrio entre fazer e não precarizar o nosso trabalho, né? Porque se a universidade quer dar aula, se a universidade quer que os professores deem aula, que os alunos tenham aula, ela precisa garantir, através das políticas públicas, que isso seja amplo e para todos, né? Então, acho que a gente tem grandes desafios aí pela frente. A gente está chegando próximo ao final, mas eu queria fazer mais um giro aqui, falando das pessoas que estão aqui. Alex Frechete, Aline Beatriz, Aline Torres, a turma do A está aqui, Bernardo Marques, Bruna Cássia, que mais? Sinara Barbosa, Denise Marinho, Estela Leitão, tem um monte de gente aqui, aumentou o número, fomos para 76 aqui. E eu queria chamar o professor Maurício Barros, que eu pulei no começo, a gente tinha combinado de chamar ele, mas como a coisa foi, eu queria saber aí, Maurício, se você quer dar uma palavrinha, enfim, encaminhando aí para o nosso final. Obrigado, Júlio. Eu só tenho a agradecer a todos, todas e todos que, né, se juntaram a nós para ouvir o Marcelo e a Ana falarem sobre os desafios e perspectivas da curadoria afrodigital. Eu vendo aqui, fiquei muito feliz de, né, estarmos reunidos, de ver o engajamento, né, desse público de mais de 70 pessoas. Quero agradecer também a Tereza Lopes, a bolsista de extensão, que sem ela isso não seria possível. E, claro, né, a você, Júlio, ao Marcelo e a Ana novamente. Então, esse é, como você falou, um evento, né, do projeto de extensão, Ações Curatoriais no Museu Afrodigital Rio, que tem a proposta justamente de pensar curadorias e exposições para o museu. E nesse ambiente de pandemia, a gente achou que uma coisa que nós poderíamos fazer era criar um evento como esse para estarmos juntos e pensar, né, todas as dificuldades, mas também todas as possibilidades que a gente tem pela frente.
Então, eu só queria agradecer muito novamente e, né, deixar com você a recondução dos trabalhos, que está indo tudo muito bem, para a gente ir se encaminhando para o final. Legal, Maurício. Olha, da próxima vez faz uma assinatura grande aí do Zoom, hein, cara? Essa aí de 100 não tá suficiente, não. Aí tem que gastar mais um pouquinho de seu dinheirinho, né? Para ajudar o governo. Enfim. Mas é isso, pessoal. Queria agradecer muito a presença de todos aí, particularmente para mim, assim, que sou jornalista e fui buscar uma formação no campo da arte muito tardia, muito estimulado pelo trabalho que eu realizo dentro do IPEAFRO, né? Que começou ali uma entrada inicial buscando ali algum caminho ali dentro do jornalismo, né? Que o Abdias, além de tudo, ele foi jornalista, ele foi teatrólogo, enfim, ele tem uma capacidade de fazer, uma capacidade muito grande. Então, eu conheci o IPEAFRO, conheci o trabalho do Abdias, vejam só vocês, através do jornalismo, né? Do jornal Quilombo. E aí eu comecei a entender o que era isso, e aí, uma vez que você pisa lá, meu amigo, para sair, já era, a ancestralidade puxa, né? Então, a partir disso, tive contato com todo o trabalho artístico, não só do Abdias, mas de outros artistas da coleção do Museu de Arte Negra, do projeto do Museu de Arte Negra, como José Heitor, Sebastião Januário e tantos outros. E aí eu me estimulei a fazer arte, né? Vamos fazer também, uai. Vou só falar? Vamos fazer. Aí fui estudar, fui buscar uma formação, e realmente é um caminho para mim que não só é um caminho de autoconhecimento, mas principalmente é um caminho que eu acho que a gente fala muito, que o Abdias fala, é um caminho quilombista, né? Um caminho de construção. Acho que a arte tem essa grande característica de, em meio à pandemia, em meio ao caso, ela oferece uma brisa para a gente. Então, para mim, é muito, muito prazeroso. Obrigado, Maurício. Obrigado, professora Ana Paula, professor Maurício, professor Marcelo, Tereza, Elisa e a todos vocês que participaram. E aí eu acho que eu vi uma pergunta aqui para encerrar, para explicar aqui um pouquinho, ó, esses dois símbolos aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver direito, mas aqui, essa aqui eu aprendi lá no IPEAFRO, que isso aqui não é a logomarca do IPEAFRO, isso aqui é a insígnia. Esse conjunto de símbolos aqui é a insígnia. Aqui aí você tem, ó, você tem a máscara produzida por Santa Rosa em 1944, que foi feita especialmente para o Teatro Experimental do Negro. Aqui você tem o símbolo do quilombismo, que foi um trabalho feito pelo Abdias Nascimento. Aqui você tem, em homenagem a Ana Paula, você tem aqui a evocação de Exu, né, que é o princípio da comunicação, da dialética, né, da oposição. Então, são características, são virtudes fundamentais para o ambiente acadêmico. Você tem também aqui o Ogum, né, que faz menção à tecnologia, e aqui realmente você tem a logomarca do IPEAFRO, que é, de fato, a logomarca. Então, esse conjunto de símbolos aqui é a insígnia do IPEAFRO. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos, valeu mesmo. E aí eu já deixo um desafio para o professor Maurício. Ó, vamos ver se a gente consegue fazer mais uma, pensando aí para discutir, ampliar a discussão. Acho que é muito relevante. Contem com o IPEAFRO e vamos em frente. Um abraço a todos, muito obrigado. Muito obrigada também. Obrigado, Júlio. Obrigado a todo mundo. Obrigado, IPEAFRO, Elisa. Obrigado a todos. Quem quiser falar também agora pode abrir seu microfone. Quem quiser falar pode abrir seu microfone e falar à vontade. Maravilhosa! Muito obrigada pela troca. Obrigada por Elisa, um beijo, Elisa. Vamos tirar um print, gente, uma foto. Será que a gente consegue aí, quem puder, ficar mais um pouquinho? Eu vou tentar fazer um print aqui da tela de todo mundo, para o pessoal tem que fazer relatório, né, para provar que está trabalhando, né, gente? O pessoal tem que pagar do bolso para provar que está trabalhando, porque senão, ó... Conheço bem. Elisa, se você quiser dizer também alguma coisa, obrigado aí pela presença, valeu mesmo. Bom, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com você e de ver que o IPEAFRO tem essa longevidade de presença. Eu fiquei muito comovida com o depoimento aí do Marcelo, e
e desejar muito sucesso, apesar de estarmos sempre nos movimentando nas brechas. Puxa, quando a Ana Paula falou isso, cara, são décadas de brechas. Muito bem. E apesar, e também em parte, talvez em função, porque essa coisa de operar nas brechas também nos exige muito, nos exige criatividade, nos exige flexibilidade e é um grande mérito se a gente fica falando nessa branquitude que reivindica para si o mérito da meritocracia. A gente tem que reconhecer o mérito desse povo negro que há séculos, há tantos séculos, vem se movimentando como pode, nas brechas que pode, e criando a sua vida em liberdade. Então é isso, vamos em frente. Legal, pessoal. Obrigado, Elisa. Obrigada, Elisa. Então tá bom. Então eu vou fazer aqui umas fotos. Dê um sorriso aí, alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa aqui. Eu estou na primeira tela aqui. Então eu vou fazer 3, 2, 1. Espera aí. Vamos Shift 4 aqui. Aí, ó. 1, 2, 3. Aí, ó. Tá, ó. Vamos lá. Quem tá aqui? Beleza. Foi. Primeira tela foi. Agora vamos para a segunda aqui. Vamos Shift 4. Quem é que tá aqui na segunda? Deixa eu ver quem é que tá aqui, ó. A Ângela, a Denise e a Aline Torres estão sem câmera. É isso mesmo? Geraldina, Thaís, tem mais uma turma aqui. Eu vou fazer, hein? Então, mais um post a aqui. segunda tá cheia, ó. Segunda todo mundo com câmera. Ó, 3, 2, 1. Foi. Beleza, agora vamos mais uma aqui, a terceira. Rapaz, eu tô aprendendo a fazer isso aqui, hein? Aqui, ó. Vamos à terceira. Por último e não menos importante, deixa eu ver. Kézia Pacheco, Denise, Ângela. O que mais tem aqui? Tem uma galera aqui que quando aparece a fotinho não aparece. Aline Torres, Thaís, Geraldina, faltam vocês. Tereza Lopes, você tem que aparecer. Micaela Blanc, Inajara e Iá. Vinícius Martins. Vou mandar, hein? Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. 3, 2, 1. Foi, galera. Obrigado. Se precisarem, tchau, pessoal. Um beijo a todos. Obrigada. E até o próximo encontro. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau, um abraço. Ô, Maurício, salva o vídeo. Salva o chat, o vídeo chat. Pode deixar. Tá? Um abraço. Valeu, galera. Beijo a todos. Tchau, Júlio. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado. Um abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau. Com todo mundo. E liga? Calma aí.